Com a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo ao céu, o estabelecimento do reino, a dádiva do Espírito Santo, a igreja estabelecida, o reino de Deus estabelecido, os que morrem no Senhor vão para o céu. Paulo falou isso. Eu queria morrer e partir e estar com o Senhor. Então, só que o corpo do apóstolo Paulo foi decapitado. A cabeça foi tirada do corpo. Provavelmente os discípulos da igreja daquela época sepultaram o apóstolo Paulo em algum lugar, o corpo dele, sepultura. Mas e o espírito dele? Foi para o Pai. Por isso que ele falou lá, eu já estou sendo oferecido em libação. Ele usa uma linguagem do Velho Testamento para falar, eu estou sendo oferecido em sacrifício a Deus, como um perfume. E nós somos o bom perfume de Deus nesse mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós também cheiramos morte. Ó, como que nós cheiramos morte? Você quer acabar com a violência do seu bairro? Não adianta ir na delegacia fazer uma denúncia. Põe seu joelho no chão e ora. E Deus vai dar oportunidade àqueles homens maus de arrependimento, que eles sempre fazem isso. Mas se eles não arrependerem, ele os elimina. Você acha que Deus está lá no céu e não está importando com nada que acontece aí na sua vizinhança? Só que a gente não ora. A gente não fala assim, pai, olha o que esse traficante está fazendo com os nossos jovens. Olha o que ele está fazendo. O senhor poderia visitá-lo? Oração, irmão, para de rezar. Ora. O senhor dá a oportunidade dele de arrepender. Mas se ele não arrepender, senhor, tira das garras dele os nossos jovens. Você vai ver traficante caindo duro do seu lado. Porque a Bíblia diz que 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, e você vai ficar inabalável. A Bíblia diz que você pisará em serpentes e escorpiões e nenhum dano te causará. Mais tarde, o Senhor falou o que vai acontecer agora. Mais tarde, ele falou que vai colocar Satanás debaixo dos seus pés, meu irmão. A igreja tem um poder que ela perdeu. Ela perdeu. Jesus falou que nós íamos governar o mundo. Não é governar politicamente, não é governar geograficamente, tomando terras, construindo catedrais. Deus falou que nós dominaríamos o mundo. Como é que o cristão domina o mundo? Orando, jejuando, divulgando a sã doutrina de Cristo, espalhando por toda a terra a palavra de Deus, e o mundo é dominado. Hoje você está debaixo do domínio de Deus, porque alguém teve coragem de ir até você, orar por você e levar você ao evangelho. Você foi dominado. Eu conheço um monte de irmãos e irmãs que estão orando para a conversão de muita gente. Eu creio que nós precisamos voltar a orar a oração do Pai Nosso, quando diz, venha o teu reino. Nós sabemos que o reino de Deus já chegou, que é a igreja dele. Mas só que esse reino não chegou na casa do meu vizinho. Não chegou no meu bairro. Não chegou, talvez, na minha família. Por isso que eles vivem em guerras, em disputas. Porque o reino não chegou lá. Então eu começo a orar, Pai, estabelece o seu domínio na minha família. E eu oro dia e noite com lágrimas, jejuns, clamor. Quando se assusta, toda a sua família está convertida.
Só que a gente ora uma vez para a conversão da família, não ora nunca mais. Aí não convém ninguém mesmo, não. Né? Então, o que foi dado a Satanás? A chave do poço do abismo. Então, ele tem controle. Ele abriu o poço, aquela chave, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, como fumaceira saída do poço. E essa fumaceira escureceu o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Lembra que havia sempre pragas de gafanhotos no Israel e devastava tudo, arruinava tudo, inclusive enegrecia, tá, irmão? O sol em plena luz do meio-dia. Escurecia mesmo, literalmente. Uma nuvem de gafanhoto escurece o sol ao meio do dia. Porque é uma nuvem extensa, é quilômetros de gafanhoto. Você lembra da nuvem de gafanhoto que pousou ali na Argentina, no Paraguai e entrar no Brasil? Nós já estamos num caos danado. Eu falei, Senhor, impede essa nuvem de gafanhoto de entrar no nosso país. Talvez foi o único cristão que orou para Deus não permitir aquela nuvem de gafanhoto entrar. Porque o sul do país já estava sofrendo com falta d'água, e agora estava uma nuvem de gafanhoto chegando, o Brasil todo sofrendo aí o caos da pandemia, o caos econômico, e uma nuvem de gafanhoto chegando. Eu falei, pai, impeça. Eu vi Deus mandando uma nuvem fria naquela região e os gafanhotos, ó, indo embora. Porque o meu Deus age. Nós temos que orar, irmão. Orar. Deus responde. Agora nós estamos orando porque a gente está com dor de barriga. Toma um boldo aí, só resolve esse negócio. Resolve esse problema. Mas impeça uma nuvem de gafanhoto entrar no seu país, com oração, com jejum, para não trazer mais calamidade. Lembra que os sacerdotes da velha aliança, nós como sacerdotes da nova, eles serviam não só a comunidade de Israel, mas toda a comunidade. Nós como sacerdotes, nós temos que servir a comunidade. Eu vou chamar igreja, mas toda a comunidade, toda a cidade. Nós estamos vendo uma praga chegar na nossa cidade. Nós podemos impedir essa praga de chegar com a oração. Orar. E se ela vier, então, Senhor, como eu posso glorificar o Senhor nessa praga? É só perguntar a Deus. Então, essas trombetas que estão prevendo calamidades, né, e sofrimento, e aí então vem essa cavalaria do inferno aí, ó, porque diz que o poço é o centro do mal. Quem tem a chave, Satanás. Ele sai de lá, gafanhotos como que tem poder de escorpião, e foi dado a eles que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem às árvores alguma. Então, somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então, em outras palavras, Deus está usando o mal, o próprio Satanás, e essa cavalaria do inferno, para ferir o Império Romano, que provocava o mal à sua igreja. Então, Deus usa o mal para ferir o mal. Jesus falou: quem fere a espada, morre a espada. O mal traz em si mesmo a semente da destruição. Não é a primeira vez que o nosso Deus usou Satanás para cumprir os seus propósitos. Ele usou Satanás para destruir a carne de um homem na igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 5, para que aquele homem aprendesse a não praticar imoralidade dentro da igreja. O homem foi entregue a Satanás?
Para a destruição da carne? Foi. Satanás vai ficar muito bravo quando Deus pega ele para fazer com que alguns da igreja aprenda o que ele tem tentado ensinar através do seu Filho Jesus Cristo de uma forma muito amorosa, dócil, meio. Eu vou entregar isso para Satanás, porque aí o Satanás vai dar um couro nele, bem dado, ele aprende. Ah, mas também Deus faz isso com os gigantes da fé. Lembra do apóstolo Paulo? Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas que homem nenhum podia ver. Ele viu. Para que ele não se ensoberbecesse, o que Deus fez? Mandou um mensageiro de Satanás para esbofetear Paulo todo dia. Começar a orar, eu mando um mensageiro do inferno para esbofetear esse irmão que blasfema contra a sua santa igreja e contra o seu santo nome. Faz esse cavaleiro do inferno bater na boca dele todo dia. Oração, irmão, oração. Não é reza, não, é oração mesmo. Às vezes não tem irmãos que ficam blasfemando. Senhor, manda um cavaleiro do inferno golpear a boca dele, porque eu não posso. Se eu pudesse, eu faria. Como é Neemias, que deu pancada lá na turma, arrancou o cabelo. Você estava lá no grupo lá, ô Anísio? Porque você está meio careca aí. O Neemias pegou, arrancou o cabelo do pessoal lá. Aí, esse é o povo de Deus, meu irmão. Essa santimônia aí que a turma fica pregando, não. Então, Deus enviou um mensageiro de Satanás para esbofetear o apóstolo Paulo, para que ele não se orgulhasse. E eu vou te dar mais um exemplo. Lá na Ásia mesmo, tinha dois irmãos lá, chamados Alexandre e Mineu. Eles blasfemavam. O apóstolo Paulo os entregou a Satanás, para que Satanás os ensinasse a não mais blasfemarem. O diabo quer que você blasfeme. Aí Paulo, não, você vai ser o mestre desses dois aqui agora. Nós já tentamos de tudo, não teve jeito. Então agora vai ser você de Satanás. Você vai ensinar esses dois aqui a não mais blasfemar. Oi, irmão. Todo poder, do bem ou do mal, estão debaixo da autoridade do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Ele usa como ele quiser. Você não ingessa Deus, nem eu. Então ele usa do jeito que ele quiser. Entendeu? Então ele está usando essa cavalaria do inferno aqui para ferir quem? A igreja? Ou nós vemos os demônios ferindo a igreja, os endemoniados do século XX. Piada. Inclusive os endemoniados do século XXI, né? Nós estamos no século XXI já. Os caras trabalham, os caras estudam, as donas são donas de casa. Aí quando vai para a igreja para adorar, fica endemoniado. Olha que coisa maluca. Os endemoniados da Bíblia, não, meu irmão. Aí, se você ouvir a pregação que eu vou fazer amanhã, você vai ver como é que o cara é. O cara ficava peladão. Pegava um caco de terra, machucava a si mesmo. Ficava lá no cemitério, né? No meio de corpos mortos. Eles tentaram prender ele, mas não dava conta, não. Quebrava. Era uma vida, era um estilo de vida. Um endemoniado da Bíblia. O de hoje, não. Os endemoniados de hoje é moderno. Entendeu? O cara vai para o trabalho, almoça com a família, aí a esposa cuida da casa, aí vai para a igreja. Aí chega lá na igreja, fica endemoniado. Eu acho que está fazendo prestação. Deve ser o modismo do século XXI. Deve ser. Até o Satanás está copiando o modismo dos homens. Por prestação. Mas não era assim na Bíblia. Na Bíblia a coisa era complicada. E olha bem, o diabo e os seus anjos, seus demônios, vai ferir quem? Os que não têm o selo de Deus. Então você não precisa temer o diabo, não, irmão.
Você tem que temer a Deus. Tem medo do diabo? Tem medo do diabo? Você tem que temer a Deus, né? Mas vamos continuar. Foi-lhe também dado que não os matasse, ó. Vai matar, não. E sim que os atormentasse durante 5 meses. Um tempo relativamente curto, né? Um certo sofrimento que o homem pode resistir, porque o número 5, na linguagem apocalíptica, é número de homem. Então, era um sofrimento que daria para a turma aguentar. Passando pelo sofrimento, eles poderiam se arrepender e voltar para Deus. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não o acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá dele. Nem a morte aguenta essa turma. Logo, foge. De tão ruim que são. A morte foge deles. Ou seja, o tormento que viria sobre o império não era para destruí-los, era para salvá-los. Lembra quando João e Tiago, acho que foi de João e Tiago, passando por uma aldeia de samaritano, que não recebeu Jesus, eles falaram, o senhor quer que faça descer fogo do céu e consome essa aldeia? Lembra o que Jesus falou? Eles não sabem que espírito eu sou. Eu não vim destruir as almas dos homens, eu vim salvá-las. Então, qual é o propósito do juízo de Deus sobre o império? Ele já feriu o mar, já feriu a terra, já feriu o céu, a atmosfera, os peixes, as embarcações. Ele trouxe um caos sobre o império. Desastres naturais, invasão estrangeira, o próprio mal ferindo o império. E aí, com qual propósito? É para destruí-los? Não, eles não vão morrer. Aqui, ó, não vai morrer, não. Aí ele começa a descrever o aspecto do gafanhoto, para você ver que é uma invasão armada vindo do outro lado do rio Eufrates, que na história são os partos, os persas, né? Mas naquela época eles eram conhecidos como os partos, que é o primeiro cavaleiro lá do primeiro selo, com arco na mão. As pessoas às vezes falam que ele que é Jesus. Não, Jesus que quebrou o selo. E o cavalo branco saiu, então não é ele. O cavalo branco são forças partas ou persas que invadiria o Império Romano e dizimaria. O Império, não, uma parte. E depois vieram os godos, depois vieram os celtas, ou seja, Roma foi sendo conquistada. Vamos ver o aspecto desses gafanhotos aqui. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Depois você pega aí no Google uma esfinge de um soldado parto na época lá do Império. Tem aqueles cabelos de mulher, né? Tem os dragões aqui da Inconfidência, aqui em Minas Gerais, que usa aquela cabeleira, né, de crina, de cavalo. Não tem um escudo? Aqui em Minas. Então, ele está descrevendo um exército invasor. Diz, os seus dentes são como dentes de leões, tinha couraça como couraça de ferro, barulho de suas asas como de barulho de carros de muitos cavalos, como corre a peleja. Tinham ainda caudas como escorpião. Ferrão, na cauda, tinha poder para causar dano a quem? Aos homens. Por 5 meses. E tinha sobre eles, como seu rei, um anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? Satanás, né? Cujo nome em hebraico é Abaddon, em grego é Apolion, que significa destruidor. Lembra que Jesus disse que o diabo veio para... Se você está citando o Evangelho de João, Ronaldo, seu nariz, você está citando o Evangelho de João. Porque esse texto lá no Evangelho de João, o ladrão vem para roubar, matar, destruir, o ladrão ali não é Satanás, o ladrão ali são os falsos mestres, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos do tempo, que estavam assaltando o rebanho do Senhor. Como hoje tem muitos, né?
ladrões aí do rebanho do Senhor. Mas nós sabemos que Satanás, o alvo de Satanás, sempre foi destruir. E nós vamos ver isso no capítulo 12. Nós vamos ver toda a história do Velho Testamento no capítulo 12. Então, aguenta aí, né? Você que veio para essa aula, aguenta aí. Não sai daí, não. Né? Vamos lá. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas veio ainda 2 ais. Ou seja, qual que é o primeiro ai? O sofrimento dos homens causado, né, pelo anjo que controlava naquele momento, controla. Hoje controlar, não tem mais esse controle. Satanás ia usar forças da própria corrupção do império, a própria corrupção do império seria usada para destruir o império. É isso que está dizendo. Quando você olha na história e pergunta, você pode se perguntar a Google. Essa Google é muito legal, né? E dá as respostas direitinho. Quais foram as causas da queda do Império Romano? Se ela for inteligente, ela vai dizer: invasão estrangeira, corrupção interna, desastres naturais. Vai citar essas coisas. Corrupção interna, desastres naturais e invasão estrangeira. Você não tem visto essas 3 coisas acontecerem no nosso mundo, não, hein? Você não tem visto desastres naturais? Você não tem visto invasão estrangeira no nosso país? Não é armada, mas invasão estrangeira. E essa invasão afeta a nossa economia? Afeta. Como afetou a economia de Roma. Então, nós estamos vendo o gigante asiático dominando o mundo, o grande dragão dominando o mundo. Aí você vai falar que o dragão é Satanás? Pá, na Bíblia é, mas o que eu estou falando é o grande império, né, transcontinental, continental, sei lá como é que fala, a China continental. Inclusive, ela trouxe grande praga sobre a humanidade. E Deus usa tudo isso, irmão, para o bem daqueles que o amam e para juízo daqueles que o rejeitam. Mas todo mundo vai morrer por causa de não. Toma parte, está sendo ferido. Como ele queria uma parte do império com um propósito de trazê-los ao arrependimento. Vamos para o verso 13. O 6º anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedendo do 4º ângulo do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mês que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Quando você pensa no rio Eufrates, você pensa em 2 nações poderosas da antiguidade, a Assíria e a Babilônia. E quando você pergunta a Google quais reinos Roma teria de menos, os partos, seriam os persas. Hoje, se eu não estou enganado, os ararianos, a turma do Irã, são persas. A turma ali é persa. Tem um grande poder militar atual, mas é disso que está. Não, só estou dizendo que os povos da além do Eufrates sempre foram nações poderosas que causavam pavor a Roma. Pavor, medo. E eles sabiam exatamente a hora que o rio baixava, eles atravessavam. Quando a gente fala de incursão armada, você entra, ninguém vê que você entrou e sai. Isso é uma incursão. Você já viu o filme do Bob? Eles faziam incursão, né? Eles entravam quando ninguém estava esperando e saíam, ninguém via. E deixavam um monte de cadáveres lá, no morro, lá do Rio de Janeiro. Ainda fazem, né? As forças partas
Sabe, a hora que o rio Eufrates baixava, eles atravessavam, invadia, voltava, o rio subia. Roma nunca conseguia ultrapassar o rio. Nunca conseguiu. Alguém colocou aí, não sei, no modo junto, se puder voltar para o modo em grade, seria legal. Seria melhor. Ok. Mas vamos continuar. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Então não está falando do juízo final. Lembra lá, antes de os 4 anjos nos 4 cantos, no capítulo 6, aí no capítulo 7, Deus falando, deixa eu marcar, capítulo 7, aí deixa eu marcar o povo de Deus, protegê-los, depois os anjos são soltos. Os ventos que vinham em diagonais era para destruição. E diz que o número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, ou seja, 200 milhões de soldados em seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraça cor de fogo, jacinto e enxofre, a cabeça dos cavalos como cabeça de leão, sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Literal? Não. Pega aí depois a figura de um soldado parco, você vai ver como é que ele é descrito. E disse, por meio desses 3 flagelos, a saber, do fogo, fumaça e enxofre, que saiu da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpente, e tinha cabeça, e com ela causava danos. Ou seja, é uma descrição de uma força militar que invadiria o Império Romano, que invadiu até, né? Você vê os, os bárbaros que invadiram Roma, que conquistaram a Roma Ocidental, caiu no ano 450 e alguma coisa, e você vê lá no trono, lá, um bárbaro. E você vê as roupas daqueles caras lá, como é que eles vê. Depois você pesquisa. Mas qual era o propósito de todos esses flagelos? Olha qual era o propósito. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos. Então, os flagelos aconteceu, os homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Infelizmente, hoje, no mundo da idolatria, os seguidores não veem, não ouvem, não andam. Aí você deve estar pensando que eu estou falando da idolatria reinante na Igreja Católica. Também. Mas e a idolatria no movimento protestante? Onde o pastor é a voz de Deus. O que ele fala, todo mundo cala e segue. É idolatrado, é guiado. O pastor que assenta na cadeira de Cristo, como os fariseus sentaram na cadeira de Moisés, e exige obediência absoluta, é um ídolo. E os seus seguidores não veem, não ouvem, não andam. É isso que a idolatria faz. Agora, aqueles que estão seguindo o supremo pastor e bispo das nossas almas, que é Cristo, ouve, vê e ama. Mas quem segue idolatria, como o ídolo não vê, não ouve e não anda, os seus seguidores também não vê, não ouve e não anda. Por isso que você abre as escrituras e lê para eles não ouvem. Você mostra para eles não vê. Você chama eles para caminhar, na verdade, eles não caminham.
Esse é o poder que a idolatria tem de cegar as pessoas, de paralisá-las, de cegá-las. Por isso nós desafiamos todos os nossos irmãos e irmãs a não ir falando amém naquilo que ouve. Mas antes, investigue, confirme na palavra, e se de fato é assim, sim, grita um amém. Porque o amém eu estou concordando, é assim seja. É o que significa o amém. Isso aí, irmão, concordo com você. Traduzindo para o português. Ou seja, existe idolatria em todo lugar. Se na sua congregação, aquele irmão que lidera, que conduz, que guia, que ajuda, que faz, se ele está convidando você para seguir Jesus Cristo e fazer as obras de Cristo, e ele está chamando você para olhar para Jesus, ver Jesus, seguir Jesus, esse irmão é um verdadeiro guia espiritual, no sentido de função, não de título, de função. Mas, se aquele irmão está te convidando para segui-lo, para fazer do jeito dele, para ser como ele, ó, antena ligada. Falso mestre. Ah, mas ele fala o que a Bíblia diz. E daí? É falso mestre. Porque está conduzindo você para segui-lo. Em vez de conduzir você para seguir a Cristo. Então, uma das características do falso mestre, ele fala a verdade, não vive a verdade e chama você para segui-lo. Ele fala a verdade, mas ele não vive. E exige que você siga. É falso mestre. Falso mestre. Existem outros tipos de falso mestre. Existe aquele que fala mentira, fala de coisas que vai acontecer e não acontece, mas tem aqueles que falam que vai acontecer e acontece. Só que depois ele vai te convidar para segui-lo, ou seguir uma falsa doutrina, ou seguir um falso ídolo. Sabe por que ele fala que acontece? Porque Deus está te provando. Deus quer saber duas coisas a seu respeito. Primeiro, se você ama a verdade. Segundo, se você o ama. Mais do que tudo nessa vida. Então, se um falso mestre profetizar que um morto vai ressuscitar e ressuscitar, você não precisa ficar espantado, não. Você fala assim, ô amigo, de fato você ressuscitou o fulano. Daqui a pouco vamos fazer até um churrasco. Você tem medo, não. Você correr, não. Senta aí. O que você fala sobre Jesus Cristo? Ah, ele é um ser espiritual, criado por Deus. Falso mestre. Falso mestre. Ele ressuscitou. E daí? Falso mestre. Ele nega a divindade de Cristo? Falso mestre. Ah, todos os caminhos levam a Deus. E não importa o caminho que você está seguindo. Falso mestre. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus Cristo. Ah, você consegue vencer esse mundo pela filosofia, pela sua inteligência. Falso mestre. Falso mestre. Porque o único que nos dá força, sabedoria e poder para vencer esse mundo é Cristo. Não é ninguém. Aí você fala, você está exagerando. Não estou, não. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 18. Eu vejo Deuteronômio 18 é para os nossos dias. Como foi para os dias de Moisés, é para os nossos dias. Abra comigo em Deuteronômio. Eu não sei se é 13 ou se é 18. Eu posso errar por 5 capítulos. Para mais ou para menos. É igual estatística.
2 pontos percentuais para mais, 2 percentuais para menos, mas no final parece que chega aí uma é 3, eu errei por 5 pontos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, ele falou que ia acontecer, algo aconteceu, meu irmão, aí. Você fala que não acontece, acontece. Aí, vamos após outros deuses que não conhecesse, sirvamos-los, não ouvirás a palavra desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova. Aí. O Senhor quer saber se você o ama de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então, alguém fazer um milagre diante dos meus olhos e nada, para mim, é a mesma coisa. Porque pode ser um falso mestre fazendo algo extraordinário diante dos meus olhos, para me convidar a seguir uma falsa doutrina, uma falsa fé, um falso Deus. E eu não vou, não. Mas sua filha estava morta, aí, ó. Ele ressuscitou ela. E daí? Deus está me provando. Deus quer saber se eu amo. E não só se eu amo, mas se eu amo a sua palavra. Olha aqui no verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. E esse tal profeta que falou, que aconteceu, será morto, pois pregou rebeldia ao Senhor vosso Deus, que vos tirou da escravidão do Egito, no nosso caso, que nos tirou da escravidão do pecado. Aí está cheio de milagreiros por aí. E a turma está fazendo milagre. Mas está te chamando para seguir uma doutrina que Jesus nunca ensinou. Normalmente, esses milagreiros aí te chamam a seguir a doutrina da prosperidade. Uma falsa doutrina. E daí que ele fez o milagre? O Senhor te prova. Ele quer saber se você o ama. Ele quer saber se você o ama e se você o ama a sua palavra. Então, se chegar alguém no nosso meio, e eu estou exagerando, ressuscitar um morto, beleza, nós vamos tomar o café da tarde com esse morto, não tem problema. Mas você senta aí. O que você fala sobre a igreja? O que você fala sobre Jesus? O que você fala sobre o Espírito Santo? O que você fala sobre a Bíblia, a palavra de Deus? Se ele falar coisa contrária ao que está escrito, mesmo ele tendo ressuscitado um morto diante dos seus olhos, não o siga. É falso profeta. E se você continuar lendo o texto lá de Deuteronômio, você vai ver o seguinte, que mesmo que o amor da sua vida, a pessoa que você ama, que você morre por ela, te convidar a seguir uma falsa doutrina, um falso Deus, você tem que ser o primeiro a pegar a pedra e jogar nela. Nós não podemos matar ninguém, os judeus podiam naquela ocasião, nós não. Mas nós podemos dizer, você ficou maluco, hein? Você ficou doido? Eu não vou seguir essa falsa doutrina de jeito nenhum. Doutrina, sabe por quê? Falsa doutrina gera falso comportamento. Eu não estou falando de uma pessoa que entendeu errado a Bíblia, que entendeu errado uma passagem da Bíblia, porque até nós cometemos esse erro. Nós entendemos uma passagem errada. Aí alguém vem com paciência, com amor, com bondade, abre as escrituras de novo com a gente, mostra, nossa, eu entendi errado. Isso é uma coisa. Esse entendimento errado não gera um comportamento errado. A falsa doutrina gera um comportamento errado. A doutrina da prosperidade é falsa. Ela gera um comportamento errado? Gera. O Deus dele é o dinheiro.
que Jesus falou que é o Deus desse século. Agora, o cristão não pode ser pró? Claro que pode. Deus mandou ele dominar tudo. Ele não tem que ficar subjugado a nada e a ninguém. Ele pode dominar tudo. Honestidade, trabalho, estudo, sacrifício, abnegação. Pode dominar tudo. Eu estou falando da doutrina. A doutrina gera um comportamento onde as pessoas giram em torno do dinheiro. E quanto mais você tem nesta terra, mais preso você fica a essa terra. Que está sendo entesourada para o fogo. Não é melhor a gente ter o suficiente para glorificar a Deus, servir nossas famílias, abençoar a igreja, plantar missões, mandar missionário para terras estrangeiras? Não, não, jóia. Criar escola para educar nossas crianças no Senhor, jóia, bacana. Mas não é isso que a turma prega na doutrina da prosperidade. O que eles pregam é que se você está passando por dificuldade financeira é porque você está em pecado, você não tem Deus, Jesus não está com você. Isso é blasfêmia. Blasfêmia. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós. E não tinha nem onde reclinar sua cabeça. Se a riqueza vai fazer você tropeçar, abre mão dela. Se a riqueza vai fazer outros tropeçarem, abre mão dela. Nós não vivemos mais para nós, irmão. Nós não vivemos mais para nós. Nós vivemos para Deus. Ok. Falando isso, então qual foi o propósito de Deus ferir uma porção? Aqui ele falou um terço, depois falou um quarto do Império Romano. Levá-los ao arrependimento. Deus conseguiu o seu objetivo? Não. Eles não arrependeram das suas prostituição, dos seus furtos, da sua idolatria. E eu delonguei a questão da idolatria, porque às vezes a gente fala da tradição católica e esquece que a tradição evangélica está cheia de idolatria. Que cegam, por isso que eles não leem a Bíblia. Eles não precisam ler, o pastor fala, eles obedecem. Eles não estudam. Eles não passam uma tarde de sábado, como você está passando agora, cansando a cadeira aí da sua casa, para estudar. Os que estudam, não importa onde eles estejam, eles encontram a verdade. Porque está escrito, aqueles que buscam, acham. Amém, Marcon? Quem busca, acha. Fica perdido aqui, acolá, dá cabeçada ali, bate aqui, mas uma hora acha. Quem busca, acha. Então, quem busca, então tem que ter esforço da nossa parte? Tem. Jesus falou que ele quer que nós o amemos de toda a nossa mente. Então, nós temos que pôr essa mente para trabalhar. Não deixa ninguém te ensinar a Bíblia, não. Você tem uma mente brilhante, você tem a Bíblia em português na sua casa, você pede o Espírito Santo para te guiar, e você estuda. Aí, se você tiver uma dúvida, você sabe que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa que você. Você vai perguntar. E aí, Sardinho, eu sei que você está quebrando a cabeça com aquela passagem, já tem 20 anos da sua vida. Você já chegou a alguma conclusão? Ainda não, irmão. Então tá bom. Quebra mais uns 2 anos, depois você me fala. Beleza. Eu também não entendi nada. Mas nós estamos aprendendo juntos, uns com os outros, com o Espírito Santo. Ninguém aqui é mestre. O mestre é Cristo. O Espírito que guia, que ensina, que nos leva à verdade, que abre os nossos corações e as nossas mentes. Que a idolatria tira, viu?
Quanta gente bacana que você conhece, bacana, gente maravilhosa, mas espiritualmente está cega por seguir a cega um líder espiritual. Você abre a Bíblia e fala, olha, o batismo é para perdão de pecados, é para salvação. Esse é o batismo de Jesus. Você fala, não, batismo não salva. Mas Pedro falou que salva. Eu vou ficar com Pedro. Bom, apóstolo. Você fica com quem você quiser. Está lá na primeira carta de segunda, né? Capítulo 3, verso 21. Agora, batismo vos salva. Por que salva? É a água que salva? Claro que não, né? O batismo é a minha morte com Cristo, meu sepultamento com Cristo, minha ressurreição com Cristo, para viver uma nova vida. E eu sei que você falou um amém aí no seu coração. Não ouvi porque nós estamos longe. Então, batismo salva. Aí você abre a Bíblia para ver, aqui, ó. Arrependimento é deixar de pecar. Não é ficar triste, com remorso, não. Você pode até ficar. Se você parar de pecar, você arrependeu. Aí a pessoa fica triste, com remorso, mas continua pecando. Adiantou o quê? Nada. O Zaqueu, quando arrependeu, ele deu foi um banquete lá na casa dele, lembra? Uma festa. Então, irmão, não vamos nos deixar guiar por ninguém, a não ser pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus Cristo. Juntos, eu e você, unidos, lendo as Escrituras juntos, aprendendo junto, um aprendendo com o outro, caminhando até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beleza? Então, vimos aí as trombetas tocando, vimos que não é o juízo de Deus, vimos a quinta trombeta, a sexta trombeta, e entre a sexta trombeta e a sétima, vamos ver o que vai acontecer no capítulo 10. Nós temos uns minutinhos ainda, dá. Vi outro anjo forte, descendo do céu, ó. A estrela caída do abismo. O anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris em cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, as suas pernas como coluna de fogo. Quem é esse anjo? Jesus. Nós já vimos ele lá no capítulo 1. Pernas de bronze, o rosto como o rosto do sol, o arco-íris, nós já vimos a... Quando você pensa no arco-íris, você tem que pensar não só na fidelidade de Deus, mas na bondade. Bondade e fidelidade. Tem que pensar nos dois. A Bíblia sempre pede para a gente considerar a bondade de Deus e a severidade de Deus. A bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Ou seja, os dois. Então, diz que tinha na mão um livrinho aberto. Lembra que o rolo dos selos era fechado? E a mensagem não podia ser falada até que Jesus quebrou os selos e revelou o que ia acontecer em breve às igrejas da Ásia. E ele está contando esses acontecimentos. Depois que ele falou às igrejas, falou, agora você vai escrever o que vai acontecer depois dessas coisas. E aí ele está escrevendo. Então, agora ele vê um anjo. A palavra anjo é mensageiro. Né? A gente sabe que o mensageiro de Deus a nós é Cristo. A voz final de Deus para a humanidade é Jesus Cristo e ninguém mais. Diz que tinha um livrinho aberto. Ou seja, a mensagem desse livro está revelada. Vamos ver qual que é a mensagem? Pôs o pé direito sobre o mar. Pôs o pé esquerdo sobre a terra. Reivindicando a propriedade. O Satanás mentiu para Jesus dizendo que a terra, ou o reino dos homens foi lhe dado. A Bíblia fala que quem é rei dos reis, senhor do senhor. Ele podia até ter tido uma certa influência sobre o reino dos homens,
Mas foi tirada dele essa força. E aí diz o seguinte, que esse livrinho está aberto, a mensagem tem que ser revelada, falada. E bradou em grande voz, como ruge um leão. Jesus, o leão da tribo de Judá. E quando bradou, desferiram 7 trovões. Vai, quem está ficando feio? E os 7 trovões falaram. E logo que os trovões falaram, João está dizendo, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escreva. Você só vai saber o que os 7 trovões falaram quando você chegar lá no céu. Você vai, quem que é o apóstolo João aí? Aí vai aquele lá. Ô, João, agora você pode falar. Fala para nós, os trovões lá. Ninguém sabe. Isso sabe para quê? Mantenha bem humilde. Porque se algum de nós diz saber, é porque ainda não aprendeu como convém saber. Se alguém entre nós diz que sabe, é porque ainda não aprendeu como convém. Porque o nosso Deus é tremendo. Muitas coisas ele não nos revelou. Inclusive, ele já nos falou que o que ele está preparando para nós, os que o amam e que espera a sua vinda, olhos nenhum viu, ouvidos nenhum ouviu aquilo que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, isso é para deixar a gente bem humilde. Nós não sabemos muita coisa. Você vê nas Escrituras Deus tratando o mesmo incidente de formas diferentes. O mesmo pecado de forma diferente. Você não consegue engessar Deus. Então, os trovões falaram, João ia escrever. Deus falou, não faz. Ele não fez. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, é um sinal de juramento, né? Normalmente a mão direita era a mão usada para abençoar. Inclusive, nós, na nossa cultura, usamos em cima da Bíblia, diante de um tribunal de justiça para jurar falar a verdade. Isso não tem nada de errado. Então, a mão direita reivindica aí poder, autoridade, força, e assim por diante. E jurou, ele jurou, por aquele que vive pelo século do século, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe, já não haverá demora. Qual é a fala do ano? Não haverá mais demora. Deus deu tempo para Roma se arrepender? Deu. Quase, para sua informação, o Ocidente, quase 3 séculos. Quase 3 séculos. Vamos dizer, do final do 1º século ao início do 4º século. Roma ainda estava de pé. Não o governo de Roma do 1º século, mas Roma continuou de pé, do Ocidente. Deus deu oportunidade para Roma se arrepender? Deu. Como deu para Jezabel, lembra? Lá da carta? Dei-lhe tempo para ela se arrepender, mas ela não quis se arrepender da sua maldade. Eis que vou prostrá-la de cama, vou matar seus filhos e vou colocar em grande tribulação aqueles que com ela prostituíram. Deus deu tempo. Olha o amor de Deus, irmão. Então Deus deu tempo para Roma se arrepender. Mas ela quis? Não. Então o anjo do Senhor está dizendo, chega. Vai chegar o dia e Deus vai falar a mesma coisa. Quando você lê a carta de Pedro, lá quando fala da volta de Cristo, falando que ele ainda não veio, e fala por que ele não veio, diz o texto que ele não veio porque está dando tempo para nós nos arrependermos. Ele não fala lá para o pagão, ele fala para o cristão arrepender. Porque o juiz começa pela igreja.
sempre pela igreja. Depois, no mundo. Então, Deus está nos dando oportunidade de arrependimento. Mas chega uma hora que fala, não dá mais. Chega. E aí, então, o anjo está dizendo, não vai ter mais demora. O juízo que foi desenhado desde o capítulo 6, passando ali pelo 7, a igreja sendo protegida, capítulo 8, capítulo 9, foi desenhado, vai ser executado. Aquilo vai acontecer. Aí diz o seguinte, não vai haver mais demora, né? E no verso 7, mas nos dias das vozes do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Qual que é o mistério de Deus que os profetas e servos do Senhor anunciaram? A igreja. A igreja. A multiforme sabedoria de Deus é vista na igreja. Cristo, né? Quando fala igreja, Cristo, a igreja, entendeu? É uma coisa só, né? A igreja é o corpo de Cristo. É a expressão exata do ser de Cristo. Olha o desafio que nós temos de ser exatamente na terra Jesus Cristo. Por que as pessoas olham para a igreja de hoje e afasta de Deus e não aproxima de Deus? Porque ela vê corrupção, mentira, engano, desonestidade, ela vê corrupção. Exato. Vê discurso bonito, mas não vê fato, não vê verdade, não vê obras que confessam ou que confirma aquele discurso. E nós temos que ser diferentes, nós temos que fazer o discurso bonito, mas nós temos que ter uma vida bonita também, né? Nós testemunhamos com palavras, mas também com obras. Jesus era poderoso na palavra e nas obras. Os apóstolos eram poderosos na palavra e nas obras. Hoje a gente só fala. Ah, a igreja é assim, assim, assim. Aí na hora de viver a gente não vive. Aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Né? A turma tem que ver que há em nós um só coração, uma só alma. Se não há essa unidade em nós, como é que nós vamos chamar as pessoas à unidade? Se não é vista em nós. Nós que pregamos que tem que ter unidade, nós não vivemos unidos. No mínimo, incoerente. Para não falar hipócrita ou hipocrisia. No mínimo, incoerente. Aí a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vá, toma o livro, que já o tempo também já está esgotando, vamos esgotar aqui no capítulo 10, que se acha aberto, então a mensagem, o livro aberto, a mensagem é divulgada. Na mão que está em pé no mar e sobre a terra, foi então o anjo, fui então. Ô, irmão, você quer ter conhecimento? Vá atrás. Busca, né? Eu sei que vocês no momento estão buscando, né? Mas, João foi. E olha que ele era apóstolo, hein? Ele tinha aprendido diretamente com o Senhor. O Espírito Santo lhe revelara as coisas que o Senhor não tinha revelado no tempo da sua carne. Agora está no céu, em espírito. E ele é ordenado ir, ele vai. Ele pega o livrinho e o anjo lhe diz, toma, devora-o. Aí você quer estudar Apocalipse comigo em 8 aulas. Brincadeira, né? Além de me colocar uma pressão danada de tempo e deixar passar um monte de informação porque não dá. Aqui, você quer conhecer Apocalipse? Estuda esse livro 2 anos, dia e noite.
até chegar ao fim. Aí você vai saber. Aqui eu só estou dando uma palhinha, para você não desvirtuar do ensinamento central do livro. Qual que é o ensinamento central do livro? Revelação de Jesus Cristo. Que Deus deu ao seu servo João para mostrar à igreja da Ásia, as 7 igrejas da Ásia, as coisas que em breve devem acontecer. Quando Deus queria falar de algo distante, e eu falei isso na aula passada, no livro do profeta Daniel, eu até pedi para você ler alguns capítulos do profeta Daniel, que inclui o capítulo 8, verso 23, que quando o Daniel estava escrevendo sobre coisas que iam acontecer 200 anos depois dele, Deus falou com ele, essas coisas vão acontecer num tempo distante. Está lá em Daniel. Então, quando Deus falou com João que as coisas vão acontecer em breve, é em breve. Quando Deus queria falar de coisas que iam acontecer em tempos distantes, ele falou, essas coisas vão acontecer num tempo bem distante. Aí, se ler lá Daniel capítulo 8, verso 23, você vai ver isso lá. E aí, então, o João foi ordenado pegar aquele livrinho, devorar, e ele disse que ele seria amargo no estômago, mas doce como mel na boca. Ou seja, qual que é o mistério que ficou oculto das gerações passadas, que agora foi revelado a nós, pelos santos, apóstolos e profetas do Senhor? O Evangelho. O Evangelho. O eterno Evangelho, que foi anunciado lá em Eva. Deus anunciou o Evangelho em Adão, em Eva. De ti sairá um descendente, do qual esmagará a serpente e salvará das garras dela todo aquele que crê no descendente. Está no singular lá. Ele também pré-anunciou o evangelho a Abraão. Ele disse a Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então o evangelho eterno foi revelado a nós por meio dos santos apóstolos e profetas. E esse evangelho é doce ou não? É bom. Eu estou 2 horas falando aqui, não estou cansado nem um pouco. Falarei até amanhã. É doce como mel. Mas qual é o resultado? Qual é o efeito que ele provoca? Perseguição, fome, nudez, perigo, espada, morte, produz. Ainda hoje. Ainda hoje. Eu conheço irmãos que, por causa da fé, empobreceram, porque os ofícios que eles praticavam eram ilícitos. Eles abriram mão e foram viver vidas humildes e simples, mas com o seu Senhor. E vive na simplicidade. Eu conheço irmão que vive uma vida simples por escolha, para pegar os recursos que eles têm, eu conheço vários, para ajudar outros que nada têm, trazendo equilíbrio à Igreja de Deus, para que não haja ricos demais e miseráveis demais, dizendo que é irmão. Piada, né? Se o Pai é nosso, por que você não me chama? Imagina que eu sou um mendigo, eu chego à sua casa para te pedir um prato de comida, e você até me dá, mas você me dá fora da sua casa. E você ora dizendo, Pai nosso, que estás no céu. Aí se eu sou o mendigo, eu vou dizer, o Pai é só seu, não é meu não. Você vai ficar irritado, porque eu vou falar isso até você parar de falar, Pai nosso. Não é não. Se é nosso Pai, por que você não desprende para que haja equilíbrio? Aconteceu isso na história de uma comunidade cristã. O pastor fez isso e o mendigo falou: não é meu, é só seu, não é meu não. Depois
esse homem foi à congregação, e ele já tinha passado em várias casas dos cristãos daquela cidade, todos, todos, negaram-lhe atenção, tempo, os ouvidos para ouvi-lo. Aí, quando ele foi lá na congregação, ele chegou lá, aí a turma veio falar comigo. Eu falei, peraí, quando eu estive lá na sua porta, você nem falou comigo? Por que aqui? E houve uma revolução naquela congregação, da qual saiu um livro que vocês podem ler se quiserem, né? Não é obrigado, mas se quiser. O que faria Jesus? Daí que saiu esse livro aí, ó. Em meu lugar, né? O que faria Jesus? Daí saiu o livro, que muitos leem, muitos falam, né? Usa a frase aí como de efeito, em vez de vida. Em meu lugar, o que faria Jesus? Aí aquela igreja realmente se revolucionou, tornou-se realmente uma igreja de Deus, na prática, nas obras, no amor, na fé, porque eles viram que fora da igreja eles agiam de um jeito, dentro da igreja de outro. Aí quando eles perceberam isso, eles mudaram. Daí veio o livro, houve uma grande revolução naquela comunidade cristã. Daí saiu o livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Esse é o título real do livro. Em meus passos, o que faria Jesus? Ou seja, a pregação do Evangelho, o estudo da palavra, esse devorar a palavra de Deus é gostoso, é doce como mel. Mas qual é o resultado? Muitas vezes o resultado, falou alguma coisa de Eutico, mas foi tão rápido que eu não li nada, não deu nem para ler. O resultado, muitas vezes, irmão, é sofrimento. Viu? A Bíblia fala que quem vive piedosamente em Cristo será perseguido. Jesus falou, no mundo vocês vão passar por muitas aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É ter bom ânimo nas aflições, não é querer ficar livre das aflições. Nós oramos errado, nós oramos para ficar livre. Deus falou, não, eu quero que vocês tenham ânimo na aflição, porque eu venci o mundo, e vocês também vão vencer. No mundo sereis odiados, perseguidos, maltratados, expulsos das casas de orações, mas alegrem-se, porque procederam com os profetas verdadeiros. Mas se eles vos louvarem, cuidado, porque eles agiram assim com os falsos profetas. Os falsos profetas falam, você quer ouvir. Então, esse livrinho que é doce na boca e amargo no estômago, não é a primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia. A primeira vez foi lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, mostrando para a gente que é uma linguagem comum do povo de Deus. Era uma linguagem que a turma entendia, né? E aí diz o seguinte, para terminar, verso 11. Então me disseram, então falou para o João, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações e línguas. O que é profecia, meu amigo? Né? O que é profecia? Aqui João está escrevendo a profecia. Nós não tínhamos esse conhecimento nas cartas dos apóstolos, inclusive no Evangelho de João, nem nas cartas de João. Nós só ganhamos o próprio João, só ganhou o conhecimento da intervenção de Deus na história da humanidade e na história da igreja do primeiro século, porque Deus revelou a ele. Lembra que ele chorava muito lá no capítulo 5? Porque não havia ninguém que podia abrir, no capítulo 6, que não havia ninguém que podia abrir o livro e quebrar os selos e revelar a mensagem? Ele ficou desnorteado, porque a igreja estava sofrendo e ele não sabia o que ia acontecer. Ele conhecia o evangelho,
Mateus já tinha sido escrito, Lucas já tinha sido escrito, Marcos já tinha sido escrito, as cartas de Paulo já tinham sido escritas, as cartas de Tiago, de Pedro, a carta de Tiago, a carta de Judas já tinha sido escrita, as cartas de João ainda não. Nem o Evangelho, nem o Apocalipse. Agora sim, a carta foi escrita, as cartas, para as igrejas da Ásia. O Evangelho de João foi escrito nesse final do primeiro século, nos anos 90, mais ou menos, né, depois de Cristo. E o Apocalipse sendo escrito agora também, nos anos 90, ou divulgado nos anos 90. Alguns acham que foi escrito na época de Vespasiano e divulgado na época de Domiciano. É possível essa possibilidade. Mas não faz diferença quando foi escrito. A diferença é que nós temos que pregar. Quando Paulo fala aos irmãos em Corinto, eu gostaria que todos vocês profetizassem, porque quem profetiza fala aos homens, edificando, consolando e exortando. Então, João tinha que edificar, consolar e levar o evangelho, né, a muitos povos, a muitas nações. João foi o último dos apóstolos a morrer e, na verdade, ele chegou até o Brasil, né, porque o evangelho de João chegou até nós. As cartas de João chegou até nós. O Apocalipse de João chegou até nós, que é a revelação de Jesus Cristo. É a verdade de Jesus Cristo. Ou seja, João tinha que pregar para muitos povos, nações e línguas e reis, e ele cumpriu o seu papel, ele cumpriu o seu ministério, e ele morreu em ditosa velhice, segundo a tradição cristã, pregando, ensinando, compartilhando. Inclusive, o texto de Apocalipse para a igreja, chamando as igrejas ao arrependimento, e o próprio Império Romano ao arrependimento. Lembra que a igreja de Roma foi exortada pelo apóstolo Paulo? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e se em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Às vezes a gente usa essa palavra para o não cristão. Você tem que confessar Jesus como Senhor. Sim, tem. Mas esse texto está falando para a igreja de Roma. A igreja de Roma estava em silêncio por causa da perseguição de Nero. E Paulo falou, irmão, nós temos que pregar. Jesus falou isso com a gente. E nós seríamos mortos. Jesus falou que nós seríamos expulsos das sinagogas. Jesus falou que nós seríamos levados diante dos reis da terra para servir de testemunha. Nós seríamos perseguidos. Jesus falou isso ou não? Lê lá o Evangelho de Marcos, capítulo 13, para você ver se ele não falou. Ele falou. O Evangelho tem que ser pregado. E aí, no capítulo 11, porque não vai dar tempo, vou pedir aos irmãos para lerem e fazer alguma investigação aí, você vai ver que Deus, de novo, é uma cena onde Deus protege o seu povo, onde a igreja está pregando, mas ao mesmo tempo está sofrendo perseguição e sendo assassinada e morta. E o povo da terra está celebrando o silêncio da igreja. Estava celebrando. Até que a igreja reviveu e passou a testemunhar o Evangelho de Cristo. E hoje, irmão, o mundo está celebrando, porque a igreja está calada. Está vendo? O livro de Apocalipse não foi escrito para nós. Foi escrito para as igrejas da Ásia. Mas olha a aplicação para nós. Os impérios dos homens podem nos perseguir, até roubar nossos filhos e tirar as nossas vidas. Mas nós vamos pregar o Evangelho. E depois Deus vai tratar com ele. Porque tratou com Roma. Deus visitou as igrejas. Chamou elas ao arrependimento. Deus visita a gente. E Deus sabe o que está acontecendo. E Deus está nos chamando ao arrependimento. Ou está nos elogiando. Talvez a sua congregação é como a igreja de Esmina,
que só recebeu o elogio do Senhor Jesus Cristo. Talvez a sua congregação é igual a igreja da Filadélfia, que só recebeu o elogio de Jesus Cristo, que foi até protegida por Jesus Cristo. Ele falou: eu vou proteger vocês da grande tribulação que cairá sobre toda a terra. Ele protegeu a igreja da Filadélfia. Lá do capítulo 3 de Apocalipse. Então, eu vou proteger você da tribulação que virá sobre toda a terra para experimentar os homens. A igreja da Filadélfia não passou por aquela tribulação, porque Deus a protegeu. Isso já vai uma grande lição para nós. Eu posso estar na mesma congregação com você e eu passar um perrengue danado, tribulação em cima de tribulação, pressão em cima de pressão, sofrimento em cima de sofrimento, e você em paz, tranquilo, feliz, próximo, abençoado. Glória a Deus! Eu vou ficar com a minha tribulação porque eu a suporto, porque o Senhor diz que não mandarei tribulação além da minha capacidade de suportar. Então, eu vou ficar com ela e porque eu suporto. E você fica com as bênçãos que o Senhor te deu, porque é suas. Agora, se você puder dividir um pouquinho comigo, eu vou ficar muito grato. Mas você não tem. Não tem. Lembra de Barnabé e Paulo? Eu gosto dos dois. Estava lá nas terras de encontro, na região da Galácia. Eles estavam lá pregando. Barnabé e Paulo. Foi confundido como Júpiter e Saturno, deuses gregos. Paulo até rasga a roupa. Eu sou homem igual a você, adoro a Deus. Deus nos pregou o evangelho para nos tirar dessas coisas vãs. É por isso que ele enche as nossas casas de abundância, fartura e tudo mais. E com muita dificuldade, impedir aqueles homens de adorá-lo. Com muita dificuldade, mas eles impediram. Aí Paulo está lá pregando. A turma fica brava com ele, viu? E apedreja Paulo. Paulo se dá como morto. E o Barnabé, cadê? O Barnabé não foi apedrejado, não. Paulo foi. Barnabé não. Até porque eles consideram Paulo mais do que Barnabé, na visão distorcida dele. Então, ele apedrejou o porta-voz. O Barnabé falou: Paulo, essas pedradas é todas suas. Que Deus te abençoe. Daqui a pouquinho eu te pego aí do lado de fora da muralha, a gente levanta e vai pregar. Irmão, tem pedrada que é sua, não é minha. Tem bênção que é minha. Tem pedrada que é minha. Ou seja, eu posso estar na mesma cela de prisão que você. Tiago e Pedro, mesma cela. Tiago morto, Pedro salvo. E aí? Para Deus não faz diferença te salvar na morte, ou nas pedradas, ou da morte, ou das pedradas. Para Deus não faz diferença. Para nós faz, né? Umas pedradas dói, né, Sádio? Mas tá bom. Fazer o quê? A gente louva a Deus com ela. Né? Então, o evangelho tem que ser pregado. Não importa a sua situação, não importa a sua condição, não importa a sua dor, não importa o seu sofrimento, não importa as suas bênçãos, não importa as minhas, o evangelho tem que ser pregado. Tem muita gente, por causa das bênçãos que recebe do seu pai, de pregar. Ele não tem mais tempo. Está curtindo a vida. Para de pregar. Tem que cuidar das fazendas, tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo, tem que... Para de pregar. Não. Você tem uma bênção de Deus? Glória a Deus. Prega o evangelho. Né? Você vai de férias? Prega o evangelho. Você vai a trabalho? Prega o evangelho. Você vai no hospital fazer uma cirurgia? Prega o evangelho. Você vai na fila dos desempregados procurar uma vaga de emprego? Prega o evangelho. Você está na fábrica, ou na indústria, ou no comércio, ou nas faculdades, ou em qualquer setor da sociedade? Prega o evangelho. Você não tem comida na casa?
glorifica a Deus, prega o evangelho. Irmão, o evangelho é doce, na boca, mas os efeitos é amargo. Jesus falou que haveria fome para o povo dele. Ele acabou de falar que 1 quilo de trigo seria um dia de um trabalhador. E que o povo só ia comer, seu povo, só ia comer cevada, que naquela época era dada para os animais. Mas ele falou, prega o evangelho. Prega o evangelho. E não... Eu vou concluir dizendo o seguinte. Quando você vê uma calamidade natural, lembre-se, Deus está ativo no mundo e Ele está impondo juízo e graça ao mesmo tempo. Porque Ele salva e condena ao mesmo tempo. Quando você vê o mal ferindo o mal, lembre-se, Deus usa o mal para ferir o mal. Deus está ativo no nosso mundo. Quando você vê uma invasão de estrangeiro afetando a nossa estrutura, nossa economia, o nosso estilo de vida, lembre-se, Deus usou esses recursos para levar Roma ao arrependimento. Então, Deus usa esses recursos hoje para nos levar ao arrependimento. Aí eu vou citar as palavras de Jesus e encerro. Vocês pensam que aqueles cuja torre de Siloé desabou sobre eles eram mais pecadores do que vocês? Jesus diz, não, eu vos afirmo, não era. Se vocês não se arrependerem, igualmente perecereis. Vocês pensam que aqueles cujo sangue o Herodes misturou com o sangue do sacrifício no templo eram mais pecadores do que vocês? Não, vos afirmo, não era. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Essa semana teve uma inundação lá na Alemanha. Morreu não sei quantas pessoas, mas eu sei que foi muitas pessoas. Eles não eram mais pecadores do que nós. Mas se nós não nos arrependermos, nós pereceremos. Nós temos visto tsunamis na Ásia, nós temos visto terremotos no mundo inteiro, nós temos visto invasões armadas em certos países, nós temos visto o próprio mal ferindo o mal diante dos nossos próprios olhos, nas ruas das nossas casas. Nós temos visto. Só que a gente acha que tudo isso é obra do acaso. Em vez de ver como intervenção divina, punindo o mal, dando oportunidade para os que permanecem ao arrependimento e, ao mesmo tempo, estendendo a sua graça, porque nessas calamidades também o justo morre. E Deus se alegra com a morte do justo. Deus se entristece com a morte do ímpio. Porque o ímpio está perdido. Para todo sempre. Então, às vezes há uma tragédia, um desastre, uma catástrofe, que nem houve, né? E tem havido, não só no Brasil, como no mundo todo aí, desastres naturais, o mal ferindo a si mesmo, a própria estrutura econômica do mundo sendo ferida por essa pandemia. Você acha que isso é obra do acaso? Deus está usando isso, irmão, para o bem daqueles que o amam, porque todas as coisas Deus usa para o bem daqueles que o amam, mas Deus também está usando isso para estabelecer o seu juízo sobre aqueles que não amam. Deus está abalando tudo. Deus abalou, Deus desestabilizou todo o planeta Terra de 1 ano e meio para cá. Foi Deus, não foi a Covid-19, não. Se você tem olhos espirituais, você vê Deus por trás disso. Deus está nos chamando ao arrependimento. Deus está dizendo, olha,
coloca a sua casa em ordem, porque você pode morrer amanhã. Literalmente. Deus está dizendo para nós. Toda vez que você... Eu já ensinava, e toda vez que eu vou ao médico, eu tomo uma agulhada lá, eu lembro, eu falo para mim mesmo, aqui não é minha pátria. Eu tenho que pôr essas coisas em ordem na minha vida. E se eu morrer, eu estou lascado, vou para o inferno. Deus é justo. Deus é bom. Graça sempre primeiro. Mas Deus retribui também. O mal, aqueles que praticam o mal. A ira, aqueles que praticam o mal. Mas é ao mesmo tempo. Você tem que entender que é no mesmo tempo. Graça e ira atuam junto. A graça e a ira de Deus atuam junto. Não é uma coisa primeiro, depois a outra. É junto. Quando você olha para a cruz, você vê a ira de Deus sobre o seu filho. Porque ele se fez mentira, adultério, roubo, vício, droga, álcool. Ele se fez pecado. Você vê a ira de Deus no seu filho. E ao mesmo tempo você vê a graça de Deus, por meio do seu filho, a nós, o ressuscitando os mortos. Porque se ele não tivesse ressuscitado os mortos, nossa fé era vã, nossa pregação nula, e nós éramos mentirosos. Você vê a ira de Deus e a graça, porque é o sacrifício de Cristo que me faz justo, que te faz justo perante Deus. Então, leia Apocalipse capítulo 11 e 12, e eu quero te pedir que você leia o livro do profeta Daniel, alguns capítulos pontuais lá, para a gente entender a besta do capítulo 13, na semana que vem. Eu quero que você leia Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8. Para você entender a besta do capítulo 13, senão você não entende. Você vai achar que a besta é seu vizinho. Ele pode até ser mesmo, mas não é do Apocalipse. Bom? Então, quero que você leia, por favor, Daniel, capítulo 2, mas lê com calma, devagar. Não lê correndo, não. Lê o 2, lê o 7, tá bom? Lê o 8. Aí, quando nós entrar no capítulo 13, na aula semana que vem, você vai ver que a besta, a primeira besta, é um poder político que dominava o mundo todo daquela época, que os cristãos da época sabiam quem que era, Roma. Mais precisamente, no capítulo 17, vai falar que é o 8º imperador, Domiciano. Pronto. Domiciano. Lá no Apocalipse 17, fala que ele é o 8º rei. Quando você pega os imperadores de Roma, de Augusto I até Domiciano, dá 11. 11. Que o profeta Daniel falou. 11. Só que o apóstolo João vai falar só 8. Vai cortar 3. Por que vai cortar 3? Vai cortar Galba, Otto e Vitelo, da linha sucessória dos imperadores. Por quê? Porque eles governaram 3 meses, 4 meses, e foram assassinados. Depois do suicídio de Nero, em 68, se eu não estou enganado. Aí, em 69, passa 3 imperadores, cada um reinando ali 3, 4 meses. Então, o João não leva em conta. Por isso que ele fala lá no Apocalipse 17, que a besta é o 8º rei. Ou seja, o Domiciano, que é o 11º de Daniel, mas que é o 8º de Apocalipse. Que Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que você pregue o evangelho, não importando a sua condição, não importando o seu estado, não importando se tudo está te favorecendo ou não. O evangelho tem que ser pregado. Não importando se você tem saúde, se você está doente, o evangelho tem que ser pregado. Não importando se você está sendo rejeitado, expulso, desprezado, o evangelho tem que ser pregado. É isso que Jesus falou aos seus servos, é isso que ele está nos falando. E Deus te abençoe, irmão, irmã. Até sábado que vem,
às 3 horas da tarde, se assim o Senhor permitir. E foi um privilégio falar com vocês, falar com vocês. Mas vamos terminar com uma oração, né? Para Deus nos dar ânimo nas aflições, para pregarmos o Evangelho e saber que o mal já está com seus dias contados. O bem sempre triunfa, mesmo quando parece que o mal está vencendo. Mesmo quando parece que Deus está tardio em nos responder, no seu tempo ele responde, lembrando que ele não veio aqui para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. Então ele está dando tempo. A igreja vai passar por 300 anos de perseguição e Deus dando tempo para Roma arrepender. Você ora para nós então, irmão Eudócio? Você abre seu microfone, por favor? Eu sei que vocês têm um monte de dúvida, mas é covardia, né? Pedir para eu... Ué, parece que caiu. Vamos orar então? Eu fui fechar meu microfone, eu fechei, foi vocês tudo. Eu fui tentar fechar meu microfone, acho que eu toquei na tecla, me perdoa. Mas, irmãos, não tenha medo das coisas que têm acontecido, de que vão acontecer, porque o nosso Deus é Senhor, e Ele é o nosso Pai, e Ele nos guarda. E mesmo que nós tenhamos que padecer nesse mundo, Ele está preparando coisas incríveis para nós na eternidade. Irmão Eudócio, ora para a gente, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, glorioso seja sempre o seu nome. E nós sabemos que o Senhor é louvado em todo o céu, em toda a terra, em todo instante. Obrigado, Deus, porque o Senhor se revelou a nós através da sua palavra. Tem nos mostrado, Pai, os seus mistérios e tem nos revelado a simplicidade que é o amor do Senhor, a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Então, muito obrigado, Deus, por tudo isso. Muito obrigado porque o Senhor tem nos mostrado que o Senhor está no controle. O Senhor sempre esteve no controle e sempre estará no controle. Obrigado por isso, que nós possamos lembrar disso em todos os momentos de nossa vida, seja nos momentos alegres, seja nos momentos felizes, seja nos momentos tristes, angustiantes, aterrorizantes, que possamos lembrar que o Senhor está no controle e que o Senhor nunca nos abandona. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos revelado isso na sua palavra e que nós, Pai, possamos cumprir o propósito, a missão que o Senhor nos deu nessa terra, que é comer o seu evangelho, que é entender o seu evangelho e que é pregar o seu evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Que o Senhor nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê ânimo, coragem, para que possamos cumprir todo esse propósito. Obrigado por esse momento que nós tivemos de revelação da parte do Senhor. Que o Senhor abra nossa mente e nosso coração e nos ajude a entender com detalhes tudo aquilo que o Senhor quer que nós entendamos. E que possamos, Pai, não só entender, colocar no nosso coração, mas colocar também em prática, para que o reino do Senhor possa ser beneficiado com tudo isso.